Amém? Fala para o irmão antes de sentar aí, irmão. Fala para ele, que bom que você está aqui, mas fala assim, o Deus do impossível, o Deus de milagre está aqui, viu? Ele pode fazer, amém, Central? Só se você falou, você pode sentar, se você não falou, você não pode sentar, né? Só quem falou para alguém aí, deu um abraço em alguém, abençoou alguém aí, pode sentar. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão bem? Vocês estão bom? Vocês estão bom? Então tá bom aí, em nome de Jesus. Se não estava, vai ficar, amém? Se não estava, vai ficar para a glória de Deus. Deus vai pôr a mão dele sobre mim, sobre você nessa noite. Sabe, irmão, Deus tem vindo no nosso meio. Deus tem vindo, agora há pouco mesmo, né? A gente estava orando lá no fundo, e ao que eu falei para o Senhor ali em oração, nós falamos ali, declaramos juntos ali, não é? Senhor, não sei se vocês lembram daquela música, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser, quero ser o teu. Eu quero ser esse lugar que o Senhor tem alegria, prazer em estar. A palavra que o Carlos trouxe para nós aqui, irmão, fala realmente dessa disposição no meu, no seu, nos nossos corações, de agradar ao Senhor. Tudo quanto fizer, desfazer de todo, para quem? Para o Senhor. Tudo é para Ele, irmão. É para Ele, sabe? Que o Senhor, Ele possa olhar para mim, para você aqui nessa noite, olhar para nós, olhar para a Central, olhar para todo mundo aqui, e Ele possa dizer, puxa vida, hein? Eu estou me agradando desse povo, eu estou me agradando de você, eu estou feliz com você, eu estou agradado de você, eu estou feliz com você, e que o Senhor venha sobre nós, amém, Central? Que o Senhor venha, que Ele possa, como diz essa canção, Ele possa dizer, eu tenho prazer em estar aí, eu tenho prazer em estar com você, amém? Que seja assim na minha, na sua, nas nossas vidas nessa noite. Sabe, irmão, nós estamos falando sobre um upgrade na nossa fé, nós estamos falando de uma necessidade urgente de avançarmos. A gente não pode ficar parado. Até eu, semana retrasada, eu falei para vocês, eu estava num retiro de pastores, um tempo de jejum, de oração, de muita busca, e eu teve um momento lá, que eu estava na presença do Senhor, eu falei, sabe, Jesus, estou muito confortável demais, muito confortável. Sabe quando a gente fica num estado assim, tudo muito tranquilo, irmão, confortável, uma zona de conforto, é muito perigoso, porque aí a gente começa assim, sabe, ficar acomodado, a gente começa a falar, tá bom demais, e a gente não se mexe, a gente muitas vezes não tem aquela gana, aquela motivação de dizer, não, deixa, eu quero mais, Deus tem mais. Você crê que Deus tem mais? Você crê que Deus tem mais para você? Coisas que você talvez ainda não sabe. Eu sou apaixonado por esse texto, né, do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, né, quando o Senhor fala para Jeremias, fala assim, Jeremias, né, Jeremias estava numa crise, vocês não têm noção o tamanho da crise que Jeremias estava vivendo, e aí ele está clamando a Deus, era tanta luta, tanta provação, e ele vai para a presença de Deus ali, ele rasga o coração, e aí Deus fala, é isso mesmo, Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou te mostrar coisas que você ainda não sabe. Quem acredita aqui que tem coisa que ainda não sabe, que pode aprender do Senhor? Você acredita nisso, irmão? Deus falou, Jeremias, clama a mim, porque eu vou te mostrar coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Sabe, irmão, às vezes, a dificuldade, as batalhas, as provações, elas fazem isso com a gente. A gente vai para a presença de Deus, a gente se derrama, a gente se humilha, a gente se mexe, a gente sai do lugar. E aí Deus vem de maneira assim, repetida, eu acredito, quando eu vejo isso acontecendo, isso me chama atenção, até citei domingo passado, por exemplo, né? Jesus fala 15 vezes, diga, quantas vezes Jesus fala mesmo? 15 vezes, irmão. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo assim, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção, ter ouvidos para ouvir, expliquei domingo passado aqui, irmão, não é ter aparelho auditivo apenas, não é apenas escutar, é dar ouvidos, a gente tem que prestar atenção, dar ouvido, falar, tá bom Deus, é isso mesmo, eu vou te obedecer, eu tenho essa disposição, o Senhor está dizendo, então eu vou fazer, o Senhor está mandando, né? Melhor é obedecer do que sacrificar, diz a palavra, então eu vou obedecer 15 vezes, sabe, irmão, Deus tem vindo a nós, Deus tem vindo nesse lugar, e Ele está falando com a gente, vocês acreditam? E aí,
fomos lá para BH, né? Quem aqui foi lá para BH agora? Essa semana lá, o Carlos, aqui o Rodrigo, quem mais? Levanta a mão aí. Olha lá, a turma lá no fundo, não é? Olha lá, essa turma foi, a gente foi uma conferência que nós temos anual e que a gente anima aí, né? Pô, vamos lá, meus irmãos, né? É dispendioso, tem que pagar a passagem aérea se você for de avião. O pessoal aí doido, foi de carro, né? Foi de carro, tá doido, 1.100 e tantos quilômetros daqui lá, né? Quanto? 1.210, o povo é corajoso, 1.210 quilômetros de carro, de ida, tá, irmão? E mais 1.210 para voltar e fora que dá uma andadinha lá, não é? Então, assim, é chão a beça, tá? É dispendioso, tem que pagar, você tem que pagar os custos lá, você pega lá um hotel, um Airbnb, você se alimenta, joia. Mas a gente sempre motiva, estimula você, né? Ó, se você puder, vai. Por quê? Algo acontece, irmão, algo acontece. Quando a gente está lá, algo acontece, Deus se move, os céus estão abertos, rasgados, e vem palavra de Deus mesmo, direção de Deus, irmão, e sinceramente, não é? É lógico, é uma força até do hábito, toda a conferência, essa conferência nossa, ela é anual, né? Conferência da visão celular no Brasil, vem gente do Brasil todo, vão, gente do Brasil todo, lá para BH, lá para a Central, lá em BH, então essa mesmo tinha mais de 4.000 pessoas, né? Reuniram lá, gente do Brasil todo, aí eu tenho a alegria de encontrar muitos amigos, né? Aí vira aquela coisa, irmão, aí um fala, não, vai lá pregar na minha igreja, aí na hora que ele fala, mas onde que é mesmo? Não, lá no Piauí, estou indo para o Piauí, meu Deus do céu, eu falei sim, né? Antes de perguntar onde que era, estou indo lá para o Piauí, e assim, mas é muito bom, e lá, irmão, lá, o Senhor fala com a gente, o Senhor, os céus se rasgam sobre a nossa cabeça, Deus ele nos aperta, e a gente precisa mesmo, sabe, irmão? A gente precisa ser confrontado, a gente precisa ser mexido. Por quê? Porque às vezes, irmão, a gente entra nesse lugar que eu falei, que é uma zona de conforto. Eu estava orando há 2 semanas atrás, uma zona de conforto, né? Aquele lugar assim, sabe, irmão, uma coisa que precisa mudar, aqui ó, mentalidade, mudar no coração, mudar na mente, irmão. Essa história, tá ruim, mas tá bom. E meu filho, essa é uma filosofia demoníaca. Diga comigo, filosofia demoníaca. Irmão, isso aí, a origem desse negócio é o inferno. O cara que compôs essa música aí, o cara que cantou essa música, desculpe-me, eu vou usar uma expressão pesada aqui, mas os idiotas que ficaram repetindo isso como um mantra, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Meu irmão, você já viu alguma coisa ruim, tá bom? Você já viu? Alguma coisa ruim que tá bom? Óbvio que não. Mas as pessoas, elas não refletem, né? Infelizmente, nós vemos uma geração assim, que as pessoas, o que elas menos têm é senso crítico. Né? O que elas menos têm é essa capacidade de reflexão e de olhar e falar assim, tá doido, tá quebrado isso aí, isso não é para mim não. Mas as pessoas, elas aceitaram. E muita gente, irmão, entrou, inclusive, ainda que você não cantou, mas parece que esse negócio, ele pegou muita gente. Sabe, eu brinco, é um urucubaca, é uma coisa assim, pegou muita gente. E aí o irmão, ele está num lugar de, tá ruim, mas tá bom. Essa vidinha mais ou menos, escuta aqui, irmão, vidinha mais ou menos, você acha que o Senhor tem vida mais ou menos para você, criatura? Você acha que o Senhor escolheu você, te tirou do mundo, a Bíblia diz, Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor, para que você e eu, a fim de que sejamos, irmãos, mensageiros, sejamos testemunhas, embaixadores dEle, nesse mundo aqui. Você acha que Deus fez tudo isso para você, para mim, para nós? Entramos nesse lugar, né? Essa zona de conforto e falar assim, né? É mais ou menos, está mais ou menos. Alguém aqui acredita que Deus tem uma vida mais ou menos para si? Você crê que Deus tem uma vida mais ou menos para si? Sim ou não? Diga comigo, não. O que você crê, irmão? Você crê que Deus tem uma vida sobrenatural para você? Você crê que Deus tem uma vida de manifestações extraordinárias? Você crê que Deus, Ele tem uma vida de milagres mesmo? Milagres, céus rasgados sobre a nossa cabeça. Céus abertos, sabe, Central? E aí a gente foi apertado lá demais, fomos apertados e, coincidentemente, né, aspas, coincidência vocês sabem que não tem, né, irmão? Existe propósito, existe o soberano Deus, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Quem aqui foi chamado segundo o propósito de Deus? Aleluia! Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Então tudo coopera. Aí hoje de manhã, olha isso aí, hoje de manhã, irmão, não era para ele estar aqui. Ele me ligou, ele nunca fez isso.
o pastor Júlio César, ele é um gentleman, né? Ele é um homem assim, polido, mas ele me ligou durante a semana, falou: pastor, eu quero estar aí. Vocês já viram isso? Né? Eu não tenho cara para isso nunca, mas ele me ligou, falou: pastor, eu quero estar com vocês, eu quero estar aí na igreja, eu posso? Eu falei: lógico, cara, você para mim, ele para nós é um amigo dessa casa, não é? Então assim, eu quero, vocês me recebem? Obviamente que a gente vai receber você. E a gente recebeu o pastor Júlio César aqui hoje pela manhã. Irmão, e por isso que eu falei, né, a tal da cristocidência, né, que alguns podem achar que é coincidência. Tudo que o pastor Júlio ministrou a gente aqui nessa manhã, tudo, irmão, parece que ele fuçou lá no lixo de casa, modo de dizer. Parece, irmão, que ele está participando das nossas últimas celebrações aqui. Parece, irmão, que ele estava com a gente lá em BH, lá na conferência Paixão Contagiante, né? E ele ouviu tudo que foi dito naquele lugar. Parece, irmão, que ele esteve comigo há 2 semanas atrás, lá no retiro do Bambu, né? Onde eu estava lá prostrado diante da presença do Senhor, clamando e dizendo: oh Deus, eu não quero ficar nesse lugar não, esse lugar confortável, esse lugar, essa zona de conforto aqui. Senhor, mexe comigo, mexe com a minha estrutura. Por quê? Porque eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para fazer na minha vida, na sua vida. Deus tem muito mais para fazer por mim e por você. Mas Deus tem muito mais para fazer através de mim, através de você. Então, para isso, irmão, Deus às vezes vai nos apertar. Deus vai nos dar uma sacudida. Deus vai. E aí, o pastor Júlio César ministrou a gente nessa manhã uma palavra poderosa. Eu quero, lógico que eu não vou pregar, nem teria essa competência toda, eu não terminei a 5ª série, né, irmão? Brincadeira, filhos, né? É aquela brincadeira lá do personagem lá da internet, do burrão, né? Então, mas eu vou pregar essa mensagem que ele trouxe para nós nessa manhã, a partir do livro de 2 Reis, capítulo 6, esse contexto maravilhoso, é uma história poderosa, né? A partir do verso de número 1, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 1 em diante. Não sei se você sabe, mas o livro de Reis, irmãos, a primeira parte dele aqui, são histórias assim, extraordinárias, né? Eliseu, ele sucedeu o grande profeta Elias, e ele não sucedeu de qualquer jeito não, ele herdou uma unção, e segundo as escrituras, ele recebeu porção dobrada, do profeta Elias, o grande profeta Elias. Só para você saber, para te contextualizar, acho que você já sabe, Elias, ele foi o pioneiro na história bíblica sagrada a ressuscitar um morto. Nunca ninguém tinha ressuscitado morto. Depois que Elias ressuscitou morto, um monte de gente ressuscitou morto na Bíblia, um monte de gente, mas Elias foi o pioneiro. Irmão, pioneiro, você ser pioneiro em algo é uma coisa assim extraordinária, porque depois que aconteceu, depois que alguém, aspas, né, alguém no sentido, ele viveu essa experiência, ele viu Deus fazer isso, né, é mais fácil, Deus faz, Deus ressuscita morto, mas até alguém viver essa experiência de clamar a Deus e de ver, de vivenciar ali essa experiência de Deus ressuscitar morto, será que Deus ressuscita morto mesmo? Será que Deus ele pode fazer isso? Lógico que ele pode todas as coisas, mas a fé é provada, e Elias foi esse camarada, ele ressuscitou um morto. Elias, ele orou e caiu fogo do céu, irmão. Ele orou e caiu fogo do céu. Você sabe o que é isso? Então, Deus fez coisas extraordinárias, mas houve um momento aonde ele pediu para Deus que Deus o tomasse, houve um contexto lá, ele passou por um momento muito crítico na vida dele, e aí Deus falou: não, então tá bom, Elias, né? Só que é o seguinte, completa aí a tua carreira, faz o seguinte, levanta um sucessor, né? Unge Eliseu, Eliseu é o que vai suceder ele no ministério profético, né? Unge o Jeú para ser rei, e Deus deu algumas direções para ele, e Eliseu se tornou discípulo de Elias. Escuta aqui, você é discípulo de quem, irmão? Quem está orientando você? Quem que está ministrando a sua vida? Quem que está te ajudando? Pastor, eu sou discípulo de Jesus. Lógico que sim, não tenho dúvida disso, todos nós. Só que, irmão, a gente também precisa entender, né? Quando Paulo, ele fala com Timóteo, ele fala: ô meu filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Sabe, irmão, a gente precisa de referência,
A gente precisa de gente que nos ajude. A gente precisa. Você precisa, meu filho. Não adianta. Ninguém aqui é o suprassumo que acha que sozinho, por si só, não, eu sei tudo, eu não preciso de nada e não preciso de ninguém. Levanta a mão aí que Deus vai te promover agora. Deus vai te levar para o céu agora. Se alguém acha que já sabe tudo, que já alcançou tudo, que está pronto, o que você está fazendo aqui, irmão? O que você está fazendo aqui? Não é verdade? Nós estamos num processo, nós estamos numa jornada. E aí, irmão, nessa jornada, Deus usa pessoas. Deus coloca gente na nossa vida, gente que vai ser instrumento de Deus, gente que vai ser canal de Deus, gente que vai nos ajudar nessa jornada. Eliseu, ele caminhou com o grande profeta Elias. Por quê? Porque ele era alguém escolhido para o ministério profético. Irmão, você se torna parecido com quem você anda. Por isso, um recado e um conselho. Viu? Com quem que você está andando? Com quem que você está andando? Quem que você está andando, meu filho? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai ficar parecido com quem você está andando. Você está andando com gente de Deus? Você está andando com gente cheia do Espírito Santo? Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar cheio do Espírito Santo, você vai ficar parecido com Jesus. Agora, irmão, se você andar com gente cega, gente sem vergonha, gente suja, irmão, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Nós somos assim, né? Tem estudos e mais estudos aí até científicos, sociológicos, que mostram que nós, o meio, o ambiente onde a gente vive, ele influencia nossos comportamentos, nossas atitudes. Você já viu aqueles experimentos sociais que o cara entra no elevador e alguém fica de costa dentro do elevador e aí atores, né, pessoas ali que são feitas de maneira intencional, elas entram e fazem a mesma coisa. Aí o cara que entrou no elevador depois, ele vê aquilo, ele vê que está todo mundo virado de costa, né? Alguém fica de costa dentro do elevador, irmão? Alguém quando entra no elevador fica virado para trás ao invés de virado para a porta? Só se você não é muito normal. Só se você não é muito normal. Mas o normal, quando a gente entra no elevador, ou você fica meio de ladinho, ou você fica virado de frente para a porta. Mas daí, aquilo é um ambiente controlado. Aí aqueles atores, aquelas pessoas contratadas para mostrar, nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Vou repetir, isso não é máxima do Claudinei, isso é uma máxima sociológica. Você, eu, somos influenciados pelo meio ao qual nós vivemos. Então as pessoas com as quais você convive, elas vão influenciar a sua vida, sem sombra de dúvida. E aí, o camarada, ele entra e ele vê que está todo mundo virado de costa, e ele vai ficando assim, sabe, irmão? Ele fica assim, ó. Você já viu, quem já viu aqui esses experimentos sociais? Vê lá, meu filho, está no YouTube, lá, bota experimento social, você vai ver. Aí o cara, ele começa a dar um tilt na máquina, ele vai, daqui a pouco, ele se molda ao padrão do ambiente. Ele vira de costa, igual todo mundo. Igual todo mundo. Irmão, você valoriza, no caso de Eliseu, a unção profética, o ministério profético. Ele andou com Elias. Elias, irmão, testou esse camarada, vocês não têm noção. Era a cada pernada, a cada jornada, Elias chegava para ele e falava assim, ó, fica aí, ó, você não vai comigo não, fica aí. Eliseu olhava para ele e falava assim, não fico, estou agarrado com você, eu não te deixo, eu não te largo. Né? Aí ia para o outro lugar, cada lugar tem um significado, ali é uma jornada ali, né? Betel, todo lugar por onde Elias passou com Eliseu, tinha um significado, não é isso que eu vou falar com vocês essa noite, mas é interessante, e Elias falava, fica aí, ele falava, não te deixo. Eliseu estava agarrado com Elias, Eliseu estava em processo de formação, ele estava aprendendo a ser um profeta, a viver o profético, não é? Até que um dia, ele foi muito provado. Por quê? Elias olhou e falou assim, está chegando a minha hora. O povo estava tudo falando, você está sabendo, né, Eliseu? Que o teu Senhor, o Senhor era Elias, ele vai ser tomado sobre a sua cabeça. E o povo estava lá, e aquele converseiro, teu Senhor vai partir daí, e daí? O que vai ser de você? E Eliseu, o cara fechado fala assim, sai para lá. E aí chegou o dia, irmão. Chegou o dia quando Elias seria tomado. E Elias fala para ele, fala assim, eu vou, o que você quer? Me pede, pode pedir. E aí Eliseu, irmão,
tomado por um espírito de ousadia. Eu oro para que nessa noite, todos nós aqui, sejamos tomados por um espírito de ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de timidez, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de intrepidez e poder no Espírito Santo, aleluia. Irmão, Eliseu não é brincadeira não, Eliseu olhou para ele e falou assim: eu quero o dobro, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias, irmão, Elias é uma figura, tanto que ele vai vir aqui de novo, né? Ele vai vir na terra e ele vai ter que passar por umas poucas e boas aí, por conta do jeitão dele, ele vai ter, né? É bíblico isso aí, não vou falar, isso é escatológico, e aí eu não vou entrar nisso agora não, mas Elias vai voltar aqui, só para ter que terminar o que ele não terminou, mas tudo bem. E aí, irmão, Elias olhou para Eliseu e falou assim: eita, rapazinho, você é guloso mesmo, hein, meu? Estou parafraseando o texto, tá, irmão? Ele olhou e falou assim: dura coisa você me pediu. Olha lá, porque realmente, irmão, coloca em perspectiva, era duro mesmo. Elias ressuscitou o primeiro morto da Bíblia. Elias provou a provisão de Deus de uma forma sobrenatural, como nunca ninguém tinha provado daquele jeito, irmão. Imagina, Deus dando ordem aos corvos para levar para ele comida lá no Ribeiro de Querite, levar pão e carne todo dia. Deus mandava a provisão. Ele viveu, irmão, os soldados de Acabe foram para prender ele falou: ah, é? Vocês vieram para me prender? Que caia fogo do céu sobre a cabeça de vocês. Morria todo mundo. 50, mais 50, mais 50. Quando chegou o terceiro, chegou lá, já chegou de joelho: ô Senhor, tem misericórdia, ai, é o seguinte, eu estou aqui porque o meu Senhor, o Acabe, me mandou, mas tem misericórdia de mim. Ele falou: tá bom, meu filho, tá bom, olha isso. Irmão, o homem era um dunamis, o homem era assim, o diferencial mesmo. E aí, o Eliseu fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E ele diz para Eliseu, fala: filhão, é o seguinte, se você me vir ser tomado sobre a sua cabeça, quando eu for levado, se você me ver, tá bom, você vai receber, tá bom? E Eliseu falou: tá bom. Eliseu não tirou o olho de Elias. Eliseu ficou com o olho em Elias, ficou com o olho ali, irmão, fixado. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, fala que a gente tem que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia, o qual pelo gozo, pela alegria que estava proposto para ele suportou tudo, passou pelo que passou, pelo gozo. Então, irmão, a gente tem que ficar com o olho vidrado, olho fixo em Jesus, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eliseu olhava para Elias como um referencial, olhava para Elias como um canal, como realmente uma inspiração, olhava para Elias como um instrumento de Deus para a vida dele. E aí, irmão, uma hora o Senhor vem tomar Elias. Diz que um redemoinho vem e Elias sobe nesse redemoinho. E quando Eliseu vê Elias sendo tomado, ele fala: cavalos e cavaleiros de fogo. Cavalos e cavaleiros de fogo. Irmão, e naquela hora a capa de Elias caiu. O manto de Elias caiu. O manto nas escrituras fala de cobertura. Fala de cobertura. Sabe onde que caiu o manto de Elias? Sobre Eliseu. E agora inaugura o ministério profético na vida de Eliseu. Eliseu começa então essa jornada. E é isso que eu vou falar com vocês a partir desse texto. Dessa noite é o texto que o pastor Júlio César usou aqui, e eu quero extrair algumas coisas com você. Amém, povo de Deus? Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu vou extrair 3 princípios que ele trabalhou com a gente. Eu vou falar com você também. Mas antes eu gostaria tanto que você declarasse comigo, fizesse declarações poderosas da palavra de Deus. Diga comigo assim: a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, diga: luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei. Fala aí, irmão. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. Diga nessa noite: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Agora tem que ser com voz grande central. Diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho
tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, diga, e eu posso. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da nossa Bíblia, vai estar aí na tela, não é? Que é a nova versão internacional. Diz assim: os discípulos, os profetas, olha lá, os discípulos. Eliseu, ele já estava multiplicando aquilo que Deus tinha dado para ele. Irmão, a gente precisa multiplicar o que Deus coloca na nossa mão. No dia do Senhor, depois você lê lá, Mateus capítulo 25, fala da parábola dos, diga comigo, talentos. Irmão, o Senhor veio para prestar conta. Ele veio para pedir conta, melhor dizendo. Ele falou assim: cadê o que eu coloquei nas tuas mãos? O que tinha 5, a Bíblia diz que ele negociou e ele conseguiu mais 5, falou aqui, ó, está aqui 10, o Senhor me deu 5 e eu multipliquei. Aí o Senhor olha e fala: eita, servo bom e fiel, entra aí, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, vou te colocar no muito. Amém, Central? Foste fiel no pouco, vou te colocar no muito. Vou repetir: foste fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Todo aquele que honra a Deus, que é fiel a Deus, ainda que nas pequenas coisas, se prepara. Deus vai te colocar sobre o muito. Deus vai. Vocês estão ouvindo? Vocês estão aqui? Central, todo aquele que é fiel a Deus nas pequenas coisas, nas poucas coisas, Deus vai colocá-lo sobre grandes coisas. Deus vai honrá-lo. Deus honra aqueles que são fiéis. O que tinha recebido 2, fez a mesma coisa. Multiplicou para 4 talentos. Aqueles 2 se tornaram 4. E o Senhor falou: e aí? E ele fala: está aqui, ó, 4. Eu multipliquei. Mas aquele que havia recebido 1 talento, sabe o que ele fez, irmão? Quem lembra? Ele enterrou na terra. Ele escondeu. E quando o Senhor chegou para pedir conta, ele fez o que pessoas, desculpe, eu vou usar uma expressão pesada aqui, derrotadas fazem. Vou repetir. Pessoas derrotadas fazem isso. Elas dão desculpas. Olhe na minha direção. Pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, elas dão desculpas. Elas ficam arrumando justificativas. Escuta só, leia o texto depois, Mateus capítulo 25. Ele fala assim: sabe o que é? Eu sei que o Senhor, olha aí, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, eu sei. Aí eu fiquei com medo. Eu fui e enterrei o talento. Está aqui o talento que você me deu. Meu Deus, resposta errada, irmão. O Senhor olhou para ele e falou: servo mau e negligente, infiel. Você podia ter pego pelo menos e colocado no banco para render juros. Pelo menos. Olha que perda de tempo. Que perda de tempo. Eu investi em você, eu coloquei nas suas mãos e você nem multiplicou. Aí ele fala assim: servo mau e infiel. Foi fiel no pouco. Agora é o seguinte, ó, leva ele, tranca ele lá na masmorra, lança ele, olha isso. Ele fala assim: amarre ele de pés e mão e lança ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Irmão, eu nem entro muito nesse texto, porque pensa num texto difícil. Pensa num texto difícil, irmão, para você fazer uma interpretação e uma exegese no sentido assim, porque ele é pesado demais. Porque se você leva ipsis literis, o que o texto está dizendo, servo mau e negligente, servo mau, amarra ele de pé e mão e lança ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. O que isso leva-nos a entender? O que isso leva você a entender? Alguém que é infiel, alguém que é negligente, alguém a quem Deus confiou e colocou na sua mão. Deus deu recurso, Deus deu habilidades, e essa pessoa pega aquilo que Deus confiou a ela e enterra, esconde, não multiplica. Pelo texto, vamos de texto. O texto tem que ser analisado sempre assim, dentro do seu contexto, não é? Para não virar aí pretexto. Então assim, irmão, qual que é a conclusão que a gente tira? O Senhor falando assim: servo mau e negligente. Você foi infiel, rapaz. Amarra ele pés e mão, lança ele nas trevas exteriores. E ele diz: e ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. O que isso te leva a entender, irmão? Qual é a conclusão que você tira de um texto como esse? Hã? Ué, ninguém está
tá chegando a lugar nenhum aí, não? Eu acho, sinceramente, igual eu. É medo, irmão, da gente falar o que a gente pensa sobre um texto como esse. O que eu concluo olhando para esse texto, sabe o que é? Esse cara foi lançado no inferno. Esse servo mau e negligente, esse servo infiel, que desonrou o seu senhor, o texto, estou falando do texto, irmão, me leva a concluir que esse camarada, ele foi para o inferno. Mas a gente não gosta de falar isso, né, irmãos? É pesado, não é? Vixe, meu Deus do céu, eu vim na igreja para sair daqui alegrinho, eu vim aqui, né, no culto para sair daqui, sair bem, e aí eu saio daqui com um aperto desse, eu saio daqui apertado aí, né, encurralado, de repente Deus está querendo encurralar você, porque no dia do Senhor, meu irmão, Deus vai pedir conta a todos nós, todos. Lembra? Os talentos foram entregues a todos eles, cada um, segundo a sua capacidade. Deus nunca vai cobrar de você mais do que Ele te deu. Deus nunca vai pedir para alguém algo que Ele não tenha dado para essa pessoa. Amém, Central? Vou repetir porque eu não sei se vocês estão entendendo, vocês estão com aquela cara que o Marcos Feliciano falou, de sapo que morre no dia da enchente. Então eu vou repetir, irmão, no dia do Senhor, Ele vai pedir conta, mas saiba, Deus nunca vai te pedir, Deus nunca vai pedir conta de algo que Ele não te deu, pelo contrário, Ele vai pedir conta daquilo que Ele confiou a você. Mas todos nós recebemos algo do Senhor, todos nós. Aquele que recebeu a Bíblia diz que ele recebeu segundo a sua, vocês não lembram do texto mesmo, irmão? Segundo a sua capacidade, todo mundo, ou é 2, ou é 5, ou é 1, mas todo mundo recebe alguma coisa. Me ajuda a pregar, Central? Fala para alguém perto de você, todo mundo recebe alguma coisa, todo mundo recebe, viu? Eu não sei o que você recebeu do Senhor, eu não sei o que Deus confiou nas suas mãos, mas Ele vai pedir conta para mim e para você. Então, irmão, eu falei com alguém, né, nessa manhã, eu falei, sabe, irmãos, eu já passei por situações onde eu sentia muito medo. Eu acho que é por conta, né, eu fui ser diagnosticado tardiamente, esse tal do TDAH aí, eu já era adulto, né, fui levar minha filha para diagnosticar minha filha, que estava me dando trabalho na escola, né, e aí o médico olhou para mim e falou assim, o problema é você, rapaz, você é o perfil, você é tomado de TDAH, não é, você se medica? Eu falei, eu não. Ele falou, nossa, como que você viveu até hoje? É verdade. Aí o cara contava, parecia uma cigana que leu meu destino, o cara contou a minha vida inteira sem me conhecer, ele falou tudo, eu falei, nossa, não, o senhor tem dom de revelação? Porque ele contava, você faz isso, você faz aquilo, irmão, aí quando eu fui fazer lá os exames que ele pediu, não deu 100%, deu 1000%, não é? Uai, então, eu sinto muito, é uma das características, né, de quem tem essa tal dessa síndrome aí, né, é uma desregulação, e aí, irmão, eu sinto assim, sempre de maneira amplificada, todo mundo sente, mas eu sinto muito de verdade, entenda quando eu digo isso e põe amor nas minhas palavras, mas eu sinto muito mais. Aí eu contava para o irmão, antigamente, irmãos, olha como que era, um irmão me mandava uma mensagem, dizia assim, pastor, eu preciso conversar com você, tem que ser agora, essa semana. Irmão, eu já começava a me embrulhar o estômago, falava assim, aí, vai sair da igreja. O irmão está me mandando mensagem, marcou, sabe por quê? Esse irmão, aí eu ficava assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu faço, né, irmão? Eu falei, você fala, Claudinei, você fala demais, Claudinei, meu Deus do céu, Claudinei, você trupica, né, o que nem diz o outro, você trupica, você tropeça em palavras o tempo todo. Esses tempos atrás, o irmão querido aqui ficou chateado comigo com o negócio, aí eu cheguei e falei, ô filhão, me perdoa, cara, me perdoa. Eu falei, o Tiago fala, todos tropeçamos em muitas coisas, quem não tropeça em palavra é varão perfeito. Eu falo demais, então eu vou tropeçar mais do que todo mundo, eu fico 1 hora ali na frente falando, e eu vou tropeçar, já tropecei um monte de vezes aqui, irmão, e aí tendo que, irmão, me perdoa, cara, você me perdoa? Aí Deus trata eu e trata ele também, porque ele tem que me perdoar, porque Jesus mandou ele perdoar 70 vezes 7, não é? E ele me trata, que eu tenho que falar, puxa vida, errei mesmo, não é? E eu sinto muito, e eu falava para esse irmão, eu falei, irmão, mas sabe algo que Deus fez na minha vida? Com estômago embrulhado, com medo, mas isso não me para, nada me paralisa, eu avanço em nome de Jesus, eu continuo, irmão, eu encaro. Então hoje, irmão, né, lógico, beirando, vou fazer 50 anos, mas ainda bem, mas pelo menos hoje eu cheguei lá. Hoje, irmão, não tem essa história, não me paralisa,
Ai, mas Deus, será que Deus, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco. Ah, irmão, para com essa lorota aí, meu irmão. Se Deus entregou para você, é porque Deus confia em você. Você vai conseguir sim. Coloca diante dele, apresenta, ainda que seja 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Deus vai multiplicar esse pouco, e esse pouco vai alimentar uma multidão para a glória de Deus. Coloca diante de Deus. Vai com medo mesmo. Deus me colocou em tanta situação, me expôs a tanto contexto, irmão, que eu senti tanto medo, tanta angústia, tanto frio na barriga, tanto embrulho no estômago, tanta coisa, que, irmão, hoje, quando vem situação assim, eu falei, eita, com meu Deus eu venço exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas, aleluia. Não tem, irmão, não tem. Não tema, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, não temas. Não temas. O que o inimigo quer fazer é te paralisar. Você ficar parado. E se você ficar parado, irmão, nada vai acontecer. Irmão, aquele camarada foi paralisado pelo medo. Eu tive medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E se tiver, irmão, vai com medo mesmo. Vou repetir aqui, Central. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Estou com medo, então vai. Mas como que eu vou, pastor? Não é na minha força, não é na sua força. Deus vai adiante de nós. Ele diz, irmão, não temas, eu sou com você. Ainda que você passe pelas águas turbulentas, você não vai afundar, aleluia, aleluia. Isaías capítulo 43, ainda que passe pelas águas turbulentas, você não vai afundar. E ainda que você passe pelo fogo, o fogo não vai arder em você, aleluia. E não arde mesmo, irmão. Não arde mesmo, já passei por tanto fogo, tanta prova, falei, agora acabou, agora lascou tudo, agora não vai ter mais jeito, daqui em diante, agora faliu. Aí, estou aqui, para a glória de Deus, e bonito ainda, animado, aleluia, cheio de vida, irmão, prossiga, em nome de Jesus, amém? Deus está te chamando para multiplicar aquilo que Ele colocou. Olha lá, os discípulos dos profetas, eles falaram para Eliseu, como vês, o lugar que nos reunimos contigo, ele é pequeno demais para nós. Ficou pequeno, irmão, ficou apertado, não está dando mais não. Sabe o que eles fazem? Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Essa versão, eu gosto dessa versão. Ele leu na outra versão, de manhã na Ara, e eu estava lendo nessa aqui, eu falei assim, essa aqui demonstra melhor, no meu entender, demonstra melhor, porque olha lá, os discípulos falaram assim, dos profetas falaram assim, vamos lá no rio, vamos pegar cada um tronco, e vamos construir um lugar para as nossas reuniões, um lugar maior, irmão, para a gente reunir. Está pequeno demais, está apertado demais, não dá para continuar desse jeito, amém, povo de Deus? E aí, Eliseu falou o quê? Podem ir. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Esse cara não é bobo não, né, irmão? Não seja bobo não, que não perde as oportunidades não, tá? Olha lá, teve um esperto ali, falou assim, você não quer ir com a gente não? Você não quer? Não, é bom, a gente se sente assim, respaldado, a gente se sente calçado, né? E aí um falou, você não quer ir junto com a gente? Não gostaria de ir com os teus servos? E aí, irmão, isso aqui eu aprendi com o Jefão. O Jefão é vendedor, né? Um grande vendedor, né? E o Jefão sempre falava isso para mim, pastor, o não a gente já tem, vamos atrás do sim? A filosofia do Jefão, vamos atrás do sim? Irmão, não a gente já tem. O não a gente já tem. Esse camarada aqui parece que ele é dessa filosofia, da filosofia do Jefão. O não a gente já tem, vamos atrás do sim? Vai que, né? Vai que. E não é que deu certo? O profeta falou, sim, eu vou com vocês, olha lá, ó. Eliseu disse, sim, tá bom, eu vou com vocês, sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. É só até aqui, a história vai muito adiante, tem coisas aqui maravilhosas, mostra milagres, aconteceu um milagre tremendo ali, é o tal do machado que flutua. Quem já viu essa história? Quem já leu? Quem já leu a Bíblia toda, já leu esse texto. O machado flutuou, Eliseu fez o machado flutuar, mas esse é outro contexto. Sabe, irmãos, o pastor Júlio César, ele trouxe para nós aqui, eu vou passar rapidamente esses 3 princípios, para orar com você. É coisa que Deus já tem falado conosco aqui nesse lugar. Primeiro, é no desconforto que nós crescemos. É no desconforto que nós
Crescemos, repita comigo, é no desconforto que nós crescemos. Fala para alguém perto de você aí. É no desconforto que a gente cresce. Fala aí para dar tempo de eu tomar um gole d'água. Irmão, eu orei semana retrasada. De joelhos eu estava lá, clamando. Deus descendo na terra, o fogo caindo. E eu falei assim, Senhor, está muito confortável. A igreja está muito confortável. Está tudo muito assim, sabe? Muito assim. Até o pastor falou hoje de manhã, o pastor Júlio César falou, nossa, que delícia, né? Que clima gostoso. Ele usou a expressão, na hora que ele falou isso aí dentro do meu carro, ele falou, muito confortável. Eu falei, esse é o problema. Porque muitas vezes o conforto ele traz comodismo. A gente se acomoda. Sabia, irmãos? Sabia? A gente se acomoda. Ah, tá, olha lá, né? Não precisa fazer nada não, olha lá. Tem uns irmãos que trabalham aí, ó, Ministério de Serviço, pensa num povo agarrado aí, resolve tudo, e aí a gente se acomoda, não precisa fazer nada, não precisa nem tirar o copo do lugar, porque termina o culto, nem o teu copo você tira, os irmãos passam aí limpando, leva tudo, ajeita tudo, deixa tudo prontinho. Você está vendo? O conforto traz comodismo. Irmão, muitas vezes Deus nos empurra para um lugar de incômodo. Eu não sei não, filho. Talvez você vai sair daqui até meio aborrecido. Poxa vida, o pastor falou esse trem para mim, para quê? Mas muitas vezes Deus vai te empurrar para um lugar de desconforto. Sabe por quê? Porque é no lugar de desconforto que a gente cresce. É no lugar de desconforto que a gente se mexe. Que a gente faz alguma coisa para Deus ver, meu filho. Eu vou repetir de novo aqui, Central, vocês estão comigo aqui, povo de Deus? Vocês estão ouvindo? Meu filho, faz alguma coisa para Deus ver. Reage, criatura. Se mexe. Quando o lugar ficou apertado, irmão, ai, tá incomodando. Ai, tá trombando em mim aqui toda hora. Ai, não dá. A gente vai orar aqui, ó, não consegue, igual lá no Bambu. Bambu é um desespero. Quando eles fazem o apelo, irmão, é nego pulando assim, porque imagina, 500 pastores num lugar assim que o espaço é metade desse aqui, porque é debaixo de um bambu. Debaixo de um bambuzal, não é? Então assim, de chão. E aí todo mundo quer correr lá. E aí, irmão, é um atropelando o outro. E olha, aquela fuzuaca, aquele trem. Mas é uma delícia. É uma delícia, irmão. É uma delícia, mas gera desconforto. Você tem que querer muito, irmão. Você tem que querer muito. Porque uma pessoa que não quer muito, ela fala, ah, não, agora não. Ouve a pregação, ouve hoje, ouve domingo que vem, ouve no outro domingo, e ouve, e não faz nada. Não faz nada. Eu vi um testemunho ali agora, um ali de célula falando para mim, pastor, tem uma moça que foi para a nossa célula, se converteu agora. Pastor, é bonito de ver ela dando testemunho. É bonito de ver, porque ela toda semana tem lá o desafio da semana. Porque tem um desafio da semana lá para nós, uai. Tem um desafio. Olha, leia a Bíblia essa semana, leia isso aqui. Faça oração todo dia, 15 minutos, colocando isso aqui. Tem um desafio toda semana para nós. E aí a irmã falando para mim assim, falou, sabe, pastor, é bonito de ver. Ela é a única que dá testemunho, que está fazendo. E o que está acontecendo na vida dela? Por quê? Porque ela está fazendo. Louvado seja Deus. É gente que está incomodada, é gente que não está, irmão, sabe, satisfeita, que não quer continuar do jeito que está. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você quer continuar do jeito que você está? Você quer permanecer nesse lugar? Ai, está ruim, mas está bom. Sangue de Jesus tem poder. Queima ele, Jesus. Que está ruim, mas está bom o quê, cara? Deus tem muito mais para fazer em mim e em você. Deus tem muito mais para fazer por mim e por você. Deus tem muito mais para fazer através de mim e de você, meu irmão. Então não se acomoda. Esses profetas, irmãos, eles estavam incomodados. E aquela inquietação, aquela incomodação gerou o quê? Gerou uma ação. Então, o primeiro ponto, qual que é mesmo? Eu falei para você, é no desconforto que nós crescemos. Você anotou aí? Vai ter no material de célula essa semana, mas é bom você compartilhar lá. Segunda coisa, irmão, quando a gente vê que está desconfortável, o que a gente faz? A gente se mexe, a gente sai do lugar. Nós precisamos nos movimentar. Fala, eu preciso me movimentar. Água parada dá dengue, tá, meu irmão? Água parada dá dengue. O Mar Morto está morrendo e está secando, está baixando lá, porque é água parada. Ele só recebe, não dá nada para ninguém. Está morrendo. Não tem uma vida lá, né? Não tem um peixinho, não tem nada lá, não tem um verde naquele lugar. É morto, porque só recebe, não dá nada para ninguém. Meu irmão, se coloca em movimento.
Você quer ver Deus operar, você quer ver Deus fazer grandes coisas na sua vida, por sua vida e através da sua vida, se põe em movimento. Quando a gente se sente assim desconfortável, sabe o que a gente faz? A gente sai do lugar, a gente se mexe. Os discípulos do profeta, eles falam assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Central, vamos fazer alguma coisa? Meu irmão, tem uma cidade para a gente ganhar para Jesus. Tem uma cidade. Sabe qual é o problema de Maringá, irmãos? Não quero ficar focando nisso. Mas Maringá é uma cidade muito próspera. O povo tem uma vida assim, muito acima da média. Quem anda pelo Brasil, que nem às vezes eu ando, vou muito lá para o Nordeste agora, vou lá. Irmão, você vê coisas assim que você fala, nossa, que triste isso aqui. Você vê bolsões de pobreza, que às vezes eu, lógico, em círculos mais íntimos, mais ali, né, de amigos, eu falo assim, amado, você não tem noção. Lá na nossa cidade não tem nada nem perto disso aí. Tem esse negócio de comunidade. Quando eu fui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É uma vergonha aquilo, irmão. É uma vergonha aquilo, não é? Aquele contraste assim, aquela pobreza miserável, sabe? Aquela coisa mais horrível do mundo. Você tem que, né? Eu até contei, né? Eu peguei um irmão, ele é pastor lá dessa igreja que o Carlos foi pregar. Onde que é? São João do Meriti. Onde que o Carlos estava? Estava lá na boca do trem, né? Irmão. E aí, ele mandou, quando eu fui fazer um curso lá, ele mandou esse irmão para mim. Ele tem um táxi lá executivo, me levava, me buscava, mas o irmão estava me apavorando. Porque ele só falava de tragédia. Ele andava no carro assim tenso. Nós estávamos andando na região lá que é o Recreio lá, né, da Batista Atitude, é Recreio, né? Então é uma região assim mais nobre lá do Rio de Janeiro, uma área mais, né? E assim, mas ele tenso, ele me deixava tenso. Eu falei, meu Deus do céu, não é? Porque é tanta tragédia. Eu fui pregar lá uma vez, fui pregar em Nova Iguaçu. Eu preguei, para vocês terem ideia, eu preguei num lugar lá, uma comunidade. Para não falar favela, né, irmão? Não pode falar favela porque não é politicamente correto. É favela, é o trem mais feio do mundo, irmão. É horrível. Horrível aquilo. Que não devia existir. Aquilo não devia existir. Meu Deus do céu. Chamado Vila Kennedy. Alguém aqui já ouviu falar de Vila Kennedy? Irmão, nem a polícia entra naquele lugar. A polícia tem um quartel que fica a 100 metros de lá. Sabia disso, né? 100 metros. 100 metros. Cheio de polícia e tal. Aí você fala assim, entra. Eles não vão lá. Eles não fazem nada. É o menino, a criança, 12 anos, para mim é criança, né? É menino com um fuzil na porta, uma barricada, e lá com um fuzil na porta. Só entra quem eles deixam entrar. Horrível, irmão. Você vai para o Nordeste, né? Você vai lá, Maceió, lindo, Maceió é maravilhoso. Já foi Maceió? Vai, irmão, em nome de Jesus te abençoe. Irmão, aquela orla é a coisa mais linda do mundo. Você anda 2 quadras para trás, é um bolsão de pobreza, é uma sujeira. Irmão, é horrível. É horrível. Aí, quando eu estou com esses camaradas, eu falo para eles, assim, meus irmãos, Maringá, a gente vive assim, né? Esse que é o nosso problema, a gente vive deitado eternamente em berço esplêndido, irmão. Deitado eternamente em berço esplêndido. É tudo tão bom. É tudo tão bom. É tudo tão ajeitadinho, tudo bonito, tudo, irmão, que a gente se acomoda. A gente não se incomoda mais. A gente acha que porque o cara mora nesse condomínio aqui da frente, não sei se tem alguém que mora aí, porque vem uns aqui na igreja, mora nesse condomínio, a casa custa 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de reais, a gente olha e fala assim, ele não precisa de nada, precisa de Jesus. Sem Jesus, ele vai ser condenado à morte eterna, ao inferno eterno, pode ter tudo nesse mundo e perder tudo na eternidade. Mas a gente acha que está tudo bem, porque todo mundo tem uma boa condição, todo mundo come bem, todo mundo faz uma viagemzinha, então está tudo lindo. Não está tudo lindo não, meu irmão. Essa cidade, ela precisa de Cristo, meu irmão. Ela precisa se converter, essa cidade precisa conhecer o Salvador, ela precisa se voltar para Jesus. Mas a gente se acomoda, a gente está numa zona de conforto, não é? Pastor, eu estou preocupado comigo, eu estou fazendo pelo meu aqui, eu estou fazendo por mim, eu quero viver uma vida boa, eu quero viver uma vida suprida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero paz na terra. E aí a gente fecha os olhos para o nosso lado. Gente que está morrendo sem Deus, sem Jesus, do nosso lado, irmão. Nós estamos falando de eternidade, irmão, não é 50 anos, 60 anos, 70 anos de uma vida boa aqui na terra, que todo mundo quer. Nós estamos falando da eternidade sem Deus e sem Jesus. Nós estamos falando de uma eternidade separada de Deus. Isso não te incomoda?
Isso não inquieta você, não? Isso não mexe com você ao ponto de você falar assim, não, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso ficar indiferente a isso. Eu não posso falar que eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu e você, nós temos sim, irmão. Nós temos. Quer você queira ou não, a gente tem. Nós temos. Nós temos diante de Deus responsabilidade. Diga comigo, eu tenho responsabilidade diante de Deus. Antes você não se convertesse. Antes você não conhecesse Jesus. Antes. Por quê? Você não teria responsabilidade. Você estaria isento. Pelo menos no que diz respeito a isso. Mas se Jesus te salvou, meu irmão. Se Jesus te plantou nessa igreja aqui, não é para você ficar aqui de peça de adorno, não. Vasinho bonitinho. Eu sou um vaso para honra, pastor. Olha que lindinho. Pode colocar aqui um enfeite. Pode colocar aqui uma florzinha em mim. Não, de jeito nenhum, meu irmão. Jesus te salvou, sabe para quê? Para você ser sal da terra, luz do mundo. Jesus te chamou para anunciar as maravilhas daquele que te tirou das trevas, do reino das trevas, e te transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Isso precisa mexer comigo, com você. Os discípulos dos profetas, eles foram mexer. Vamos fazer alguma coisa? Vamos? Dá trabalho, irmão. Vou ser sincero com você. Diga comigo, dá trabalho. Fala para o irmão que está perto de você. Dá trabalho, irmão. Mas como diz o Juliano Som? Como diz o Juliano Som? Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, irmão. Vai valer a pena. Eles se mexeram. Eles foram. Eles agiram. Sabe por quê, irmão? Para vir um vinho novo, a gente precisa ter odres novos. Odre pequeno. Olha aqui, central. Odre pequeno é capaz de receber coisa pequena. Odre pequeno é capaz de receber coisa pequena. Só cabe quanto? 100 ml? Então é 100 ml. Deus não vai colocar 200 ml dentro de um vaso de 100 ml. Então, para a gente receber mais, a gente vai ter que esticar. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor tem falado comigo. E você vai ter que ter muita paciência comigo, tá, irmão? Porque você vai ver umas coisas esquisitas comigo. Deus me pediu umas coisas esquisitas aí. Falei para a pastora semana, ela falou, eita amor, né? Estamos aí até tentando fazer assim um cálculo de como eu vou nesse tempo. Aí é um jejum mais prolongado, é uns votos meio doido aí e tal. E aí, irmão? E aí? Jesus maravilhoso, ainda mais eu que sou assim, todo cuidadoso, cuidado com, sabe, com aparência e tal, aí de repente você fazer um voto lá, irmão do céu, Jesus sabe onde ele aperta a gente, sabe ou não sabe, irmão? Jesus sabe onde ele te aperta, onde ele te pega, e olha, e Deus tem me pegado, irmão, Deus tem me pegado, sabe por quê? Porque eu estou inconformado, o Senhor quer me esticar, mas Ele quer esticar você também, central, Deus quer esticar a gente. Para a gente receber mais de Deus, irmão, a gente precisa expandir. A gente precisa alargar. Alarga a tua tenda, ó. Cresce para lá, cresce para lá. Tem que alargar a tenda para receber mais. E Deus tem mais. Deus tem mais, central. O pastor falou para nós aqui. E por último, irmão, para encerrar, o pessoal do louvor pode vir. Nós vamos ter que nos desapegar de algumas coisas. Para receber o novo, nós vamos ter que abrir mão do velho. E deixa eu te contar uma coisa aqui. Se eu fosse você, eu colocaria, você não tem barba, irmão, eu vou pegar alguém, quem tem barba ali, o Fábio. Carlos, você também. Ó, bota essa barba de molho aí. Sabe por quê? Deus, Ele vai pedir para a gente desapegar até de coisa que a gente acha que é bom. Coisa boa. Um dia, o que era o meu pastor, né, meu bispo, ele queria que eu fosse lá para a cidade dele, lá em Dourados, irmão, 400 e poucos quilômetros daqui de Maringá, e que eu tinha que participar do encontro com Deus, isso lá em 2001. Eu falei, meu Deus, de novo, mais encontro, mais isso, já fiz tanta coisa, para quê, meu Deus do céu, e estava assim, irmão, e ele assim, um homem muito amoroso, muito sábio. Ele me ligou, porque já estava chegando o dia, eu não tinha feito nada, não tinha me preparado, e estava chegando o dia do encontro com Deus, aquele encontro com Deus, o tremendão lá, sabe? Aí, irmão, ele me ligou e eu comecei a dar um monte de desculpa, porque quem não dá resultado, dá desculpa. Quem
Quem muitas vezes não está fazendo o que tem que fazer, irmão, vai caçar um monte de justificativa. E eu comecei a dar, não, então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E ele, com muita sabedoria, ele pegou e falou assim, ele sabia como me pegar. Muita graça de Deus, ele falou assim, então, homem de Deus, deixa eu te falar um negócio. Cara, você é demais. E eu, né? Não, você, papai, tua experiência, olha, tanta coisa você já viveu, tal. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você quiser viver o excelente de Deus, escuta aqui, Central, que talvez isso aí encontre lugar em alguém aqui. Ele falou assim, você quer viver o excelente de Deus? Você vai ter que abrir mão de coisas boas. Tem um monte de coisa boa aí para você. Só que Deus está te chamando para algo mais elevado, algo excelente. Então você vai ter que abrir mão de coisa boa para receber o excelente. O pastor Júlio, ele bateu muito essa tecla aqui. Só que ele falou da gente desapegar de coisas que a gente não quer mais. Sabe, irmão, de vez em quando a gente fazia aqui na igreja doações, né? Falava, irmão, você tem uma roupa lá, tal, traz aí para a gente doar para a casa de recuperação, doar para os projetos sociais, joia. Aí, o que a gente às vezes via aqui? O cara tinha uma cueca furada lá. O que é uma cueca furada, irmão? Ou seja, vocês estão aqui, Central? O que é uma cueca furada, irmão? É uma coisa que não presta nem para a pessoa. Aí o cara tinha que desovar aquilo que não presta. Sabe o que ele fazia? Ele botava num saco e trazia aqui na igreja. Outra coisa, ele tinha uma meia lá. Eu tenho um monte assim em casa, irmão. É um desespero. Não sei se você também. Que você só tem um pé da meia. Eu não sei aonde vai parar os outros pés das meias. Vocês lutam com isso também? Alguém mais luta com isso aqui? Irmão, deve ter um demônio, que é um demônio some meia. Porque ele some com um pé, que é para humilhar a gente, né, irmão? É para humilhar a gente, porque é só um pé. O outro está bonito, está inteirinho, mas não tem o outro pé. Aí sabe o que o irmão fazia? Você sabe? Ele doava aqui na igreja, irmão. Sabe aquela calça jeans que ele usou tanto? Eu, por exemplo, as calças jeans, se eu usar muito, aqui, nesse Cosa, é Cosa aqui, né? É Cosa. Essa região aqui? Eu acho que é o Cosa aqui. Irmão, não é Cosa, não, irmã Conceição. Essa parte aqui, ó, ela rasga. Ela rasga. Eu não sei, porque é bem nessa região aqui. Aí o irmão, essa calça que não prestava mais, essa calça que não servia para ele, não servia para ninguém. Aí ele fazia, sabe o que? Botava no saco e ele trazia aqui. Não, irmão, deixa eu dar uma orientação para você antes da gente orar, cantar e encerrar. Você não vai desfazer de coisa que não serve para nada apenas. Tem coisa que não serve para nada, que você já tinha que ter jogado fora faz tempo. Você tinha que ter desapegado e jogado fora faz tempo. Tem coisa que não ajuda em nada, tem coisa que não acrescenta em nada, tem coisa que não presta e que nem devia estar ocupando lugar na sua vida. Amém? Vou repetir porque vocês não ouviram. Eu não sei o que está acontecendo com o culto da noite, irmão. Não sei, sabe? É cara de sapo que mora no dia da enchente. Então eu vou repetir. Irmão, tem coisa na sua vida, na sua casa, tem coisa que não presta, que não serve para nada, coisa que só está ocupando espaço e que você já tinha que ter desapegado, jogado fora, de ter se livrado disso. Em nome de Jesus. Joia. Isso é o óbvio. Agora, tem coisa boa também. Tem coisa boa que a gente se agarra. Tem coisa boa, irmão, que a gente fala, não, disso aqui eu não abro mão não. Tá bom. Na verdade tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, não no sentido, né, de que é prejudicial e tal, mas é porque é uma coisa que te limita demais, irmão. É uma vidinha, mais ou menos. Que vidinha sem sentido. Que vidinha, meu irmão. Você acha que Jesus tem isso para você? Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, sabe por quê? Eu não me canso, eu não preciso me mexer, eu não preciso fazer nada. Eu posso ficar assim, ó. Eu posso permanecer nesse lugar. E Deus está falando com a gente aqui, Central. Vai ficando de pé aí, irmão. Deus está dizendo o seguinte: você quer viver coisas maiores? Você quer viver, segundo 1 Coríntios capítulo 2, verso 9? Você quer?
coisas que olho nenhum viu, coisas que ouvido nenhum ouviu, coisas que não subiram e nem penetraram em mente ou coração humano, mas Deus tem guardado, reservado para aqueles que o amam. Você quer viver coisas excelentes? Então Deus está dizendo para mim e para você aqui. Ele falou com a gente lá em BH. Irmão do céu, parecia que eu ia morrer, meu coração assim, parecia que torcia. Coloca aqui no altar. Entrega. O tamanho da sua entrega, ou melhor, o teu avanço, a tua conquista, o teu crescimento, ele é proporcional à tua entrega. Oxalá alguém aqui seja um Abraão da vida, um Abraão que foi capaz até de entregar o seu único filho, o seu filho amado, lá no altar do Senhor, dizer: está aqui, Deus. Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor é melhor para mim do que tudo. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida, mais do que o meu filho, a promessa, o cumprimento da promessa, porque a promessa era tudo que ele tinha, e ele colocou a promessa em cima do altar para sacrificar a promessa. E é por isso que Deus fez dele o grande pai da fé, alguém que teve o seu nome eternizado em toda a história da humanidade. Já passaram milênios e a gente fala aqui: Abraão, 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 Abraão. Então, irmão, à medida que eu e você entregarmos, colocarmos diante do altar do Senhor, eu não sei o que, vai entregar coisa boa, vai entregar coisa assim, nossa. Talvez alguém aqui, Deus está te pedindo algo além. Tudo bem, viu? Tudo bem, é você e o Espírito Santo. Eu não vou, imagina eu dizer faça isso ou faça aquilo. O Espírito Santo que está falando comigo, com você aqui. Amém, Senhor? Agora eu creio que tudo isso aqui, irmão, é como se fosse um prelúdio, é como se isso aqui fosse uma preparação para aquilo que Deus vai manifestar nesse tempo. Deus vai manifestar na minha, na sua, nas nossas vidas. Que Deus vai fazer? Deus vai fazer coisas muito maiores, coisas muito maiores, central, coisas muito maiores, coisas novas Deus vai trazer, Deus vai manifestar. Você crê nisso, irmão? Você quer entrar nesse tempo? Você quer viver isso? Você quer provar disso? Então abre o teu coração aí agora, coloque diante do Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção e vamos orar. Está fazendo coisas novas. Coisas novas, Deus está fazendo aqui. Coisas novas, Deus está fazendo. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo aqui. Caminhos do deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos do deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos do deserto, se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos do deserto, se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas, Deus está fazendo algo novo, coisas novas. Oh, oh, coisas novas Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus está fazendo algo novo aqui. Mas, irmão, você ouviu a mensagem? Primeiro, é através do desconforto
que eu e você vamos avançar, que nós vamos crescer. O desconforto traz crescimento. Não seja inimigo do desconforto, não, pelo contrário. Segundo, se põe em movimento, querido. Regaça a sua manga aí e fala: Deus, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Ir lá cortar uma árvore? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. E por último, terceiro desapega, irmão. Até do que é bom. Até do que é bom. Desapega. Porque Deus vai trazer algo novo na sua vida. Deus vai manifestar. É tempo de avançarmos, amém, Central? É um tempo de upgrade mesmo, é um avanço na fé. É um tempo de crescimento, maturidade, em todas as áreas. Pai, eu me achego a Ti junto com a Tua igreja. E eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu os vejo do lado de fora. E sou sincero, olhando do lado de fora, eu não sei se é uma impressão, uma má impressão minha, mas parece que eles estão assim meio que, eu não sei, anestesiados, eu não sei o que está acontecendo. Mas parece que está assim meio que, será? O que é isso? Pelo menos a leitura que eu faço, uma leitura fria. Mas o desejo do meu coração, Senhor, é que todos que estão aqui, todos, homens, mulheres, jovens, Deus, até as nossas crianças, todos nós avancemos rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a gente avance rumo àquilo que o Senhor, ó Deus, diz que o Senhor preparou, coisas maiores, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mas o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor sabe, a gente te ama, coisas novas. Mas para isso, ó Deus, a gente precisa se incomodar, se inquietar, a gente precisa, quem sabe até alguns aqui precisam de uma revolta santa, igual Balaão, melhor dizendo, Gideão teve aquela revolta santa, olhou para aquele poste ídolo lá, levantado no meio da cidade, o povo de Deus corrompido, adorando aquele ídolo, e ele foi lá, e ele derrubou aquele poste, ele lançou por terra aquele poste, numa indignação. Senhor, gera indignação em cada um aqui, esse desconforto que diz: não dá para ficar assim, não dá, eu não aceito. Que história é essa? Que tá ruim, mas tá bom. Eu não aceito na minha vida, eu não aceito na minha família, eu não aceito em nenhuma área da minha vida. Eu vou me pôr em movimento, eu vou agir, eu vou fazer o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer, Jesus? Pergunta para Ele, irmão, não sou eu que vou falar para você, porque isso aqui passa por revelação. Sabe, irmão, a gente precisa de revelação dos céus, a gente precisa ouvir a revelação de Deus. É Deus que vai mostrar, é o Espírito Santo que vai apontar para você, é Ele que vai dizer: vem para cá, age aqui, ó, é aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, e você vai ver, você vai experimentar. E por último, nos ajuda, Jesus, nos ajuda a desapegar. Nos ajuda, Jesus, a nos desprender. Para viver o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Não se deita vinho novo em odres velhos. Não dá. Então, Jesus, por favor, Espírito Santo, nos ajuda. Eu quero. Tem mais alguém aqui que quer, irmão? Tem mesmo? Você quer mesmo, filho? Você deseja? Você está sensível aí ao Espírito de Deus? Você está entendendo todo esse movimento ali naquela escola de profetas, aquela incomodação, aquele desconforto, aquela atitude? Vamos lá, vamos fazer, vamos lá cortar uma árvore, e aquele desejo de desapegar do velho para viver o novo. Desapegar, tem que desapegar. Querido, você está disposto? Você quer? Então levanta a tua mão aí, levanta a sua voz aí em clamor e fala: Deus, eu sei que eu estou aqui por um propósito, eu sei que o Senhor tem me trazido aqui porque o Senhor tem algo novo para fazer na minha vida, o Senhor tem algo novo para manifestar na minha vida. Eu creio que eu vou viver os milagres do Senhor, eu creio que eu vou experimentar coisas novas, coisas que eu não vi. Levanta a sua voz, diga: Deus,
mensagem para a gente, e ela veio direto do teu coração para o nosso coração, e eu estou aqui compartilhando com a tua igreja um pouco dessa mensagem. Sabe, Senhor, eu sei que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Mas às vezes, Deus, gera uma inquietação aqui dentro de mim, gera assim um estado assim que eu falo: oh meu Deus, de verdade, Jesus, eu não quero perder o tempo da tua visitação, eu não quero deixar passar, Senhor, o que o Senhor tem para nós, para essa igreja. Oh Deus, não, a gente não pode, Deus, porque o Senhor é aquele que tem falado com a gente, o Senhor está vindo. Senhor, nós queremos viver um avivamento aqui na Central, mas é um avivamento, ó Deus, na cidade de Maringá, Deus. Nós queremos ver essa cidade rendida aos teus pés. Nós queremos ver, ó Deus, vidas sendo alcançadas, ó Deus, em todos os lugares, ó Pai. Nós queremos ver, Pai, famílias, ó Deus, sendo alcançadas. Nós queremos ver, ó Pai, casamentos, ó Deus, sendo alcançados, restaurados, libertos, curados pelo Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, vidas, ó Deus, sendo tocadas pelo fogo do Teu Espírito. Gente faminta pela presença do Senhor, gente sedenta, gente que quer mais de Deus. Deus, essa cidade sendo atraída aos teus pés, um avivamento brotando nessa cidade, ó Jesus, alcançando a tua igreja. Que a tua igreja se levante nessa cidade, Deus. Que a tua igreja, Senhor, seja uma coluna da verdade nessa cidade. Que a tua igreja, Senhor, seja uma casa de oração para todos os povos. Deus, aviva a tua obra aqui em Maringá, aviva a tua obra, Jesus, aqui na Central. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo nessa noite, que eles saiam daqui, ó Deus, mexidos pelo teu Espírito Santo e comprometidos com o Senhor, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada homem, mulher, cada marido, cada esposa. Eu abençoo cada pai, cada mãe. Eu abençoo os jovens, eu abençoo as nossas crianças. Eu abençoo, Pai, cada profissional. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus, cada profissional liberal, cada, ó Deus, comerciante, empresário, empregado. Ó Deus, eu abençoo o teu povo, que o teu povo, Senhor, seja um povo de excelência, seja um povo muito abençoado, próspero em tudo, um povo mais do que vencedor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, para louvor e para a glória do teu nome santo. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Você que crê, que concorda e que recebe, diga amém. Faz uma oração simples comigo, diga: Senhor, eu não vou me conformar, eu não vou aceitar o comodismo, mas eu vou avançar e eu vou crescer. Eu vou me colocar em movimento, se preciso for, eu abro mão, eu me desapego até do que é bom, porque eu estou buscando o excelente do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, amém. Deus é bom, aleluia. Faz assim com a sua mão, então. Eu rogo que a maravilhosa e abundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, profundo, extenso, largo amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder que vem do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. E você que concorda, que crê e recebe, diga amém.